Olá, está começando o nosso quarto e último bloco da nossa 25ª aula sobre escatologia, a parte da teologia que trata das coisas derradeiras, chamadas pela teologia, o termo técnico de novíssimos. Eis que eu faço novas todas as coisas, vi um novo céu e uma nova terra. São expressões que se encontram no Apocalipse para descrever essas coisas derradeiras. São Paulo, na 2 Coríntios, diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, é uma expressão corretíssima chamar morte, juízo, inferno e paraíso de novíssimos. Novíssimos no superlativo, porque são realidades que tocam a vida eterna, a vida que jamais acabará, a vida para a qual nós caminhamos. Lembrem-se que o inferno é um novíssimo, mas ele nunca é chamado de vida, é chamado de morte eterna. Mais dessa realidade horrorosa começaremos a tratar somente depois que terminarmos o estudo sobre o juízo, e já caminhamos para isso porque estamos já tratando das últimas frases que Jesus pronunciará no dia do juízo final, na narrativa de Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Continuamos a provar que a expressão que Jesus pronunciará, eu era nu e me vestistes, ou para os eleitos, e para os condenados, eu era nu e não me vestistes, tem dois sentidos, o sentido material e o sentido espiritual. Vamos agora concluir comprovando na Bíblia que essa frase tem também um sentido espiritual com os dois últimos textos, e eles se encontram no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e capítulo 19, versículo 8. Primeiro vamos ao Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são 7 cartas que o Senhor Jesus dirige aos 7 anjos de 7 igrejas do Apocalipse. Nós aqui em Santo Expedito, São Miguel Arcanjo, já estudamos durante quantos anos o Apocalipse? 2 anos e meio, o Apocalipse versículo por versículo. E tudo isso está no YouTube. Acesse Dom José Francisco Falcão, inscreva-se e ative o sininho para receber as atualizações. Está tudo ali. Acho que você vai precisar, se dispuser a estudar uma hora por dia, acho que em 150, 160 dias você vai estudar o Apocalipse, conhecer o significado de cada versículo do Apocalipse de São João. Pois bem, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse narram as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos recordar essas cartas. Primeira igreja do Apocalipse, Apocalipse 2, Éfeso. Depois Esmirna. Depois Pérgamo. Depois Tiatira. Depois Sardes. Depois Filadélfia. E depois Laodiceia. Cidades da Ásia Menor. Algumas delas hoje existem, outras são apenas ruínas, outras desapareceram, mas cidades modernas foram erigidas ali nas proximidades, todas elas na atual Turquia. A última carta, a última mensagem, a última igreja do Apocalipse, Laodiceia. O contexto de Laodiceia é curioso. Uma cidade rica, uma cidade onde as pessoas se vestiam muito bem, uma cidade onde havia uma fábrica de colírio, e esse colírio era famoso. Uma cidade onde circulava bens e serviços, o que possibilitava para a cidade um status financeiro e social de destaque. Em outras palavras, uma cidade rica, uma cidade muito rica, uma cidade de pessoas abastadas. Ali havia uma comunidade cristã, vivendo num contexto de riqueza. Aquela comunidade estava acomodada, estava relaxada. E aí
o Senhor Jesus, por meio de São João, manda um recadinho daquele para aquela comunidade relaxada. Isso para vocês entenderem que Jesus aqui agora vai falar de um outro tipo de colírio para enxergar, porque o pecado não permite que você enxergue, um outro tipo de roupa, joias preciosas que eles valorizavam, que eles vendiam, que eles comercializavam, ou seja, uma cidade rica. Quem foi comigo às 7 igrejas do Apocalipse pôde ver lá que nas ruínas o tipo de mármore não era um mármore nobre. As colunas eram de um material muito mais caro do que as ruínas que você encontra nas outras cidades. Eram provas constantes lá no sítio arqueológico. Isso era uma cidade rica. Pois bem, isso para vocês entenderem o que nós vamos ver agora. Com a palavra, o próprio Jesus, por favor, Apocalipse 3, de 14 a... Vamos ler a mensagem toda, por favor. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico. Atenção, olha aqui a prova da riqueza sociológica e financeira dos fiéis cristãos dessa cidade. Sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és, essa parte agora eu gosto, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Agora vem o que interessa. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te, etc, etc, etc. Muito bem. Então aqui nós temos uma cidade que comercializava colírio. Jesus diz, olha, o colírio de que vocês precisam é outro. Esse colírio que vocês colocam nos olhos e do que vocês se orgulham e vendem e comercializam e têm, não permite que vocês enxerguem. Um outro colírio eu quero dar para vocês. Ouro, repare, é outro ouro que eu quero dar para vocês. Ouro puro, não esse material, esse mineral. E o que nos interessa, roupas alvas para te vestires. A veste espiritual. Finalmente, Apocalipse 19, versículo 8. No próprio versículo 8, a explicação está aí. O que significa essa veste? Você me revestiu. Vamos ler todos juntos? Porque a explicação é muito simples. Tem versículos que não precisam de explicação, porque a explicação está neles. Todos juntos? Foi revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Que beleza! Você me revestiu, você me vestiu, eu estava nu. Isto é, você me ajudou a me transformar. É Jesus dizendo, na vida do pecador, aquele despido espiritual, você me vestiu, era eu, e você me vestiu, e aquela pessoa passou a realizar boas obras. Que maravilha! Santo Agostinho estava nu, quando foi revestido por Santo Ambrósio, nas pregações de Santo Ambrósio na catedral,
E Agostinho, nu espiritual, que antes debochava da igreja, que insultava, que anarquizava o evangelho, Santo Ambrósio foi vestindo aquele pagão, aquela figura inteligente, mas debochada, cética, até que ele se converteu. Uma voz de uma criança no jardim dizia: toma e lê, toma e lê. É Santo Agostinho que descreve isso no seu grande livro, As Confissões. Santo Ambrósio revestiu Agostinho com a veste da salvação. E ele passou a operar boas obras. Agora pensemos o contrário. Os 5 minutos são sempre para assustar todo mundo. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava nas trevas, despido, e você não fez nenhum trabalho para me converter. Eu naquele pecador, eu naquela pessoa ignorante que praticava toda sorte de indecências, de imoralidades, você não moveu uma palha para me revestir. E aquele coitado foi para o inferno quando você podia revesti-lo. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu estava nu e você não me vestiu. Apliquemos isso também para os pais, os filhos afastados de Deus, os filhos que já podiam ser revestidos desde cedo com a veste da salvação. Você não fez nada. Agora o mais grave, o filho cresceu com princípios cristãos, estava vestido com a veste da salvação, você tirou essa veste e ele ficou nu. Misericórdia. Vocês pararam para pensar nisso? Você tirar a fé de uma pessoa, você desviar uma pessoa do caminho da salvação e enveredá-la pelo caminho da perdição. Não importa quem, seja um mau sacerdote, um mau bispo, um mau padre, um mau diácono, um mau religioso, uma má mãe, um mau católico, a pessoa vestida com a veste da salvação, praticante da fé, temente a Deus, parecendo com aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 23, você se assemelhar aos fariseus aqui duramente criticados por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. É muito grave você tirar a veste, ou rasgá-la, ou chafurdá-la, ou dilacerá-la, ou desvirtuá-la, ou poluí-la, a veste da salvação, de sorte que o coração daquela pessoa que antes acreditava em Deus, agora não acredita, está com a fé abalada. Antes tinha a veste da salvação, estava revestido da graça, hoje foi desviada, odeia a igreja, detesta a igreja. Meu Deus, isso é muito grave. Concluo, falta 1 minuto, essa nossa aula, assustadora essa última parte, mas somente para que a gente não esqueça essas frases de Jesus. Tive fome e me deste de comer, ou tive fome e não me deste de comer, tive sede e me deste de beber, ou tive sede e não me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, ou era peregrino e não me acolhestes, era nu e me vestistes, ou era nu e não me vestistes. Tem 2 sentidos, material e espiritual, o que torna o juízo particular e o juízo final como uma realidade que nos toca praticamente a todos e engloba talvez quase 24 horas por dia de toda a nossa vida, pelo menos a partir da idade da discrição, da idade da razão, porque nós convivemos com as pessoas. E muitas delas, para não dizer quase todas elas, de alguma forma, é faminta, material ou espiritual, é sedenta, material ou espiritual, é peregrina, material ou espiritual, é nua, material ou espiritual. Que Deus tenha compaixão de nós no dia do juízo. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Aceite minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.